turma! Eu me chamo Janaína Kozlowski. Conheci o Energy Healing há quase 3 meses atrás. Quando eu vi o André Sampaio pela primeira vez num vídeo, falei, o que esse cara tá querendo? Peguei, entrei no vídeo dele, descobri que ele tinha um curso gratuito, fui fazer o Curathlon. No meio do Curathlon, eu descobri que eu queria fazer aquilo. Então eu comecei. E eu falei, eu vou fazer isso. Quer ver? Ele falou uma palavra aqui que eu não esqueço. Fazer com profundidade. Eu falei, vou fazer com profundidade. Então eu comecei. Depois que acabou o Curathlon, eu fui chamada para o Caça ao Tigre. E ali o André conseguiu me mostrar algumas coisas que eu não estava vendo, sabe? Algumas coisas que estavam enraizadas e ele conseguiu limpar. Então eu mergulhei fundo no Caça ao Tigre. Eu peguei um caderno e coloquei todas as perguntas que ele fazia e comecei a anotar as perguntas mais óbvias que ele fazia em todos os Caça ao Tigre. Comecei a selecionar por assuntos. Então eu tenho um protocolo de alma gêmea, eu tenho um protocolo para venda de casa, eu tenho um protocolo para fibromialgia. Tudo que ele usava, eu fui montando o meu protocolo e eu decidi começar a atender mesmo só com o nível 1. Então eu comecei a marcar com algumas amigas e nisso elas ajudavam o meu trabalho social. Então eu comecei a desenvolver, mesmo que não conseguia totalmente, né? Mas elas entendiam e me ajudavam a desenvolver isso. E chegou uma hora que eu falei, eu vou fazer o nível 2. Eu entrei no nível 2 agora, nem terminei, tô finalizando, e já comecei a atender. E quando eu tava já na primeira aula do nível 1, eu comecei a marcar com todos os alunos ali e pedia para treinar comigo, para treinar. E eles queriam treinar as curas e eu queria fazer o Caça ao Tigre. E aí a gente ia, treinava um pouquinho a cura, eu ia fazendo o Caça ao Tigre, meio que mais ou menos, e ia fazendo, né? Aí eu fui pro nível 2 e já tenho várias pessoas que eu atendo. E aí tem 2 atendimentos que eu gosto muito de falar. Um foi de uma cliente que ela tem um bebê e eles foram viajar e o bebê não parava de chorar. E ela me mandou uma mensagem pedindo uma oração. Eu meio sem saber o que fazer naquela situação, né? Entrei em conexão com o bebê, com a permissão dela, e fiz uma leitura intuitiva pro mentor do bebê. E na hora que eu cheguei falar com o mentor, esse mentor tava chorando. Eu estranhei, né? E eu fiquei ali olhando pro mentor e de repente veio um ser de luz, parecia ser bem mais evoluído, e começou a jogar uma energia pro mentor e falando pra ele, vai lá e cuida do bebê. E o mentor ficou na cabeça do bebê e falou pra ele, fica tranquilo que eu tô aqui. E enrolou o bebê numa luz dourada. E nisso eu voltei, deu alguns minutos, ela me mandou mensagem de novo perguntando o que eu tinha feito. O bebê parou de chorar na hora. Eu fiquei muito feliz de poder ter ajudado, né? E outra coisa, outro caso que aconteceu também que eu gostei bastante foi de uma cliente que veio pedir uma ajuda para relacionamentos. A gente já tinha tido uma sessão antes e fizemos algumas limpezas e ela pegou e falou para mim que depois que a gente começou a limpar, ela começou a sentir necessidade de se relacionar novamente com alguém. Comecei a questionar o porquê que ela não se relacionava e ela começou a me explicar que todos os relacionamentos dela, ela teve prejuízo financeiro. E ou as pessoas não gostavam do filho dela, não se adequavam em se relacionar com o filho, e todos deixaram a conta para ela pagar, um prejuízo, né? E ela não queria se relacionar. Aí eu comecei a fazer a pergunta para ela, qual seria a pior coisa que acontecesse, né? Se ela tivesse um relacionamento. E ela me disse que seria ser a pessoa não se adaptar com o filho, ela ser responsável se ela tivesse algum prejuízo financeiro agora. E aí minha intuição me veio a culpa. E a gente testou. Eu me sinto culpada pelos prejuízos financeiros que tive no relacionamento. E aí deu a culpa, né? Então aí deu a culpa, deu o medo e deu o trauma. Então eu comecei a limpar o medo, a culpa. E quando a gente estava limpando a culpa, ela parou 1 minuto e falou que ela estava sentindo um pouco de tontura e sentindo como se algo estivesse saindo da cabeça dela. Então eu pedi para que ela parasse um pouquinho, tomasse uma água, respirasse e nós demos continuidade. Aí na hora do trauma, na hora que a gente começou a limpar o trauma não limpava, né? Fiz todas as limpezas e ainda eu ainda preciso desse trauma. Aí eu lembrei do filho e eu testei se ela ainda tinha trauma por conta do filho, né? Aí nós limpamos, que deu sim, e depois eu voltei no trauma e ela já não precisava do trauma. Aí nós limpamos o trauma e eu perguntei se ela queria fazer uma manifestação da alma gêmea. Então eu usei o protocolo que eu tinha aqui nos meus cadernos, né? De alma gêmea, fiz todas as limpezas necessárias para que ela pudesse manifestar e pedi para que ela visualizasse a manifestação e dei o comando. Depois finalizei com a limpeza de todas as energias no corpo dela. E a gente ficou muito feliz, muito agradecido.